Oi, pessoal, tudo bem? Estavam com saudade? Eu estou, viu? Muita saudade de vocês. Bom, mas para quebrar o galho, eu decidi fazer com vocês essa aula falando, tá? Para vocês, porque eu acho que com a minha explicação deve ficar um pouco mais fácil, tá bom? É a mesma apresentação que eu mandei para vocês lá no HD Virtual, mas agora com a minha fala, né? Com a minha explicação junto. Vamos lá? Acompanhem comigo, por favor. Bom, uma pequena revisão. Os morfemas que a gente tinha estudado até agora, os morfemas nominais, que são aqueles que constituem os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios, estão todos aí, ó. O radical, vogal temática, desinência de número, desinência de gênero, os afixos, que são os prefixos e sufixos, as vogais ou consoantes de ligação. Todos eles estão exemplificados aí na frente e em negrito com o sublinhado embaixo, tá bom? É só revisão mesmo, tá, gente? Os morfemas verbais, que são os verbos, nós temos aí os radicais, a vogal temática, que podem ser A, E ou I, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Os morfemas estão também exemplificados na frente em verde, em negrito e sublinhado, tá bom? Lembrando que nem todas as palavras têm todos os morfemas que eu coloquei para vocês aí. Então, a gente tinha estudado esses processos aí, esses morfemas, desculpa, né? E agora nós vamos começar a ver os processos de formação de palavras usando os morfemas, né? Quais são os processos que nos ajudaram a formar algumas palavras na língua portuguesa? Vamos seguir comigo aí. Bom, nós temos 9 processos de formação de palavras. Hoje eu vou fazer com vocês apenas 2, que são os maiores, tá bom? Nós temos aí o primeiro, que é a derivação. Bom, a derivação, como o próprio nome dela diz, significa que a palavra é derivada de uma outra primitiva, né? De uma palavra que veio antes dela. Os processos de derivação, eles são divididos em 6 tipos, tá? Então, a palavra ela vem de uma outra que já existe. Vem de um radical só, tá? É de uma palavra só. Portanto, nós temos 6 tipos de derivação. Aqui eu coloquei para vocês aí em primeiro. Derivação prefixal é quando a gente acrescenta apenas um prefixo ao radical. Olha lá, o infeliz, né? Prefixo vem antes do radical. Anormal, a antes do radical normal. Desfazer, então também está aí o prefixo. Portanto, essas 3 palavras, por exemplo, foram formadas pelo processo de derivação prefixal. Sufixal é a mesma coisa, gente, só colocando, agora em vez de prefixo, a gente acrescenta sufixo nas palavras. Realmente, folhagem, felizmente. São 3 sufixos aí que juntaram aí a um radical e formaram outra palavra. Portanto, essas aí são formadas por derivação sufixal. Prefixal e sufixal. A derivação prefixal e sufixal, gente, é quando nós colocamos ao mesmo tempo e de forma independente, adicionamos a um radical um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Só que dessa forma aí, conforme aquele professor mostrou na aula, né, eu pedi para vocês assistirem, eu posso tranquilamente retirar um desses afixos, tanto prefixo quanto sufixo, que a palavra continua ainda a existir. Por exemplo, deslealmente, se eu tirar o des, vai ficar lealmente, né? Se eu tirar o mente, vai ficar desleal. São 2 palavras que existem na língua portuguesa. Então, eu diria assim, que na derivação prefixal e sufixal, os afixos, eles são colados com cola-bastão, digamos assim. Porque a cola-bastão é só fazer uma forcinha que a gente desprega a coisa que a gente colou, né? Então, eles podem ser móveis, digamos assim, tá bom? Já a derivação parassintética também é o acréscimo de um prefixo e de um sufixo a um radical. Porém, eu não posso retirar mais depois que eu coloquei. Se eu tentar fazer a remoção de um dos afixos, a palavra perde o sentido. Eu costumo dizer que é como se a gente colasse os afixos agora com o super bonder, né? Porque o super bonder não desgruda de jeito nenhum, né? Então, por exemplo, a palavra anoitecer, né? Se eu tirar aqui o a, vai ficar anoitecer, não existe a palavra anoitecer. Se eu tirar o ecer, que é o sufixo, vai ficar à noite com temudo, isso não existe, né? Então, uma vez que eu grudei os afixos no radical, eu não tenho como separar, é o super bonder, tá bom? A derivação regressiva é quando você diminui, né,
uma palavra, você pode inclusive mudar a classe gramatical. Para fazer isso a gente faz uma mudança na classe gramatical, mas de forma que a palavra regrida, por isso que se chama regressiva. Geralmente isso acontece com os verbos originando substantivos, mas há também a possibilidade de outros casos, como o professor Noslen mostra lá no vídeo pra gente, tá bom? Então aqui, por exemplo, dançar é um verbo. Se eu tirar o R, vira dança, que é um substantivo. Combater, que é um verbo, se eu tirar o R, vira combate. Regredi a palavra, diminui a palavra e transformei em um substantivo, tá bom? Então, a derivação regressiva, eu tiro um morfema, né? E mudo a classe gramatical aí, portanto, a palavra regride, diminui e muda também a classe gramatical, tá bom? Já na derivação imprópria, eu mudo a classe gramatical sem mexer na palavra, sem tirar morfema nenhum. É a mesma palavra, só que dependendo do contexto, ela vai assumir classes gramaticais diferentes. Por exemplo, a palavra verde geralmente é um adjetivo, né? Aqui, nesse caso, está sendo usado como um substantivo. O verde do parque comoveu a todos, né? Por causa da presença do artigo aí. Belezinha? Também com a palavra não, né? Ele não é feliz. O não aí é um advérbio de negação. Mas eu posso usar o não como substantivo. O não é uma palavra muito ruim. Então, esse o não transformou em substantivo, tá bom? Derivação imprópria. Próxima é a composição, que é mais bem tranquilo também, é só prestar atenção. Nós temos aí a composição, ela é diferente da derivação, porque na composição você tem aí a junção de dois ou mais radicais, de duas ou mais palavras. Na derivação, eu originava palavras partindo de um radical apenas. Já na composição, eu formo uma palavra juntando dois ou mais radicais. Tudo bem? Essa é a diferença da composição para a derivação. Na composição, nós temos dois tipos: composição por justaposição e composição por aglutinação. Na composição por justaposição, você tem apenas uma junção. Você põe uma palavra do lado da outra, bem juntinho, e forma uma outra. Não há perda de nenhuma letra, de nenhum fonema. Eu apenas pego uma palavrinha com a outra junto e formo uma terceira, né? Na verdade, uma outra palavra. Por exemplo, arco-íris. Eu juntei a palavra arco com a palavra íris e formei arco-íris. Beija com flor. Vejam que eu não mudo nenhum morfema, nenhuma letra, não mudo nada, só junto as duas palavrinhas. A grande maioria das palavras formadas por composição, por justaposição, a gente usa hífen, tá, pessoal? Mas não são todas, não. Tem algumas que não. Por exemplo, aí o girassol, eu pego a palavra gira com sol, né, e junto as duas. Aqui, no caso, eu acrescento um S, não perco letra, tá? Eu preciso acrescentar apenas por uma questão ortográfica somente. Paraquedas, ó, só juntei, não precisou do hífen. Passatempo também não precisou. Pontapé, a mesma coisa. Belezinha? Composição por aglutinação já é quando eu junto dois ou mais radicais acontecendo perda de letra ou de fonema. É como se elas se misturassem, e para que haja essa mistura, eu preciso perder alguma coisa, tá? Preciso perder uma letra, um fonema, ou transformar alguma delas. Por exemplo, na aguardente, né, que significa cachaça. Aguardente é água mais ardente. Vejam que aí o A é perdido, tá bom? A palavra embora, gente, é a junção de três palavrinhas. Em boa hora. Aí a gente perde toda essa parte aí que eu coloquei para vocês em negrito, né, azulzinho aí, fica somente embora. Planalto, veja, eu junto a palavra plano com a palavra alto, o O é perdido. Vinagre, vocês sabiam, é a junção da palavra vinho com a palavra acre. Então, eu juntando essas duas palavras, eu perco o H e o C se transforma em G, tá? Vinagre. Olha aí que interessante. A palavra você é um grande exemplo de composição por aglutinação, porque antigamente a gente tinha aí o vossa mercê, depois foi passando para vós mercê, até chegar no você, né? E até não sei onde vai parar isso aí, né? Mas, enfim, nós temos aí, ó, perdemos os dois S's com A e o mer, né? Ficou somente o vo e o C. Isso é composição por aglutinação. Belezinha, pessoal? Então, nós temos aí, olha, na próxima semana a gente vai ver outros processos. Como eu disse, são 9, são apenas 2, os outros são mais tranquilos, tá? Por favor, copiem no caderno, como se fosse a minha lousa, esses slides, como eu escrevi para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem
entrar em contato comigo. E aí a gente vai tentar se falar o máximo possível por essas aulas que eu tô tentando gravar para vocês, assim, tá bom? Assistam os vídeos que eu indiquei aí do professor Noslen e bom estudo para vocês, tá bom? Grande beijo!